Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso pequeno canto de conversas da alma, um lugar para compartilhar as experiências mais íntimas. Vocês já se perguntaram quão tênue é a linha entre o respeito filial e a cega estupidez? Entre a paciência e a falta de personalidade, houve um tempo em que acreditei que se você vivesse com o coração aberto, dando tudo de si sem esperar nada em troca, ganharia infalivelmente o respeito, mas eu estava enganada. A pobre Ana estava enganada. E assim foi no aniversário do meu marido. Na festa em cuja organização investi milhões de reais, minha sogra me forçou a beber uma estranha bebida na frente de todos os convidados. Aceitei docilmente, mas num instante, discretamente, troquei meu copo pelo dela e, em apenas 5 minutos, ela mesma arrancou a própria máscara, cobrindo toda a família de vergonha e humilhação, pelo que meu sogro, naquela mesma noite, a expulsou de casa aos berros. Era fim de semana. São Paulo, como de costume, vivia sua vida trepidante, mas em nossa luxuosa mansão, num prestigioso condomínio fechado nos arredores, reinava uma atmosfera festiva muito especial. Hoje meu marido Diogo completava 35 anos. Passei um mês inteiro preparando este evento, desde a elaboração da lista de convidados e a escolha do cardápio de um buffet 5 estrelas, até a contratação de música ao vivo e os mínimos detalhes da decoração. Tudo havia recaído sobre mim. Queria que esse dia fosse inesquecível, que meu marido pudesse se orgulhar diante de seus amigos e sócios. Não economizei despesas, afinal, minha própria empresa prosperava. E eu considerava que o dinheiro poderia ser ganho novamente, mas a alegria e a reputação do meu marido eram mais importantes. Eu usava um vestido de seda cor de esmeralda, uma maquiagem leve e estava de pé ao lado de Diogo, recebendo os convidados. Ele estava especialmente elegante hoje, com um terno caro que eu lhe dera de presente há pouco tempo. Ele me envolveu a cintura com o braço e sussurrou: "Obrigado, meu amor. Ter uma esposa como você é uma sorte que só se tem uma vez na vida." Meu coração se encheu de calor. Durante nossos 7 anos de casamento, tivemos cansaço e discussões desnecessárias, mas bastava uma palavra carinhosa dele para que todas as minhas tristezas se dissipassem. Pensei que meus sacrifícios, minha paciência diante das exigências, às vezes irracionais, de minha sogra, não tinham sido em vão. Os convidados já haviam se reunido. Soava uma música agradável. Por todo o jardim espalhavam-se risos e conversas animadas. Meu sogro, Júlio Santos, um homem que trabalhou a vida toda como funcionário público e agora estava aposentado, tranquilo e de poucas palavras, conversava placidamente com velhos amigos. Mas minha sogra, Carmen Costa, era completamente diferente. Usava um vestido de veludo de um intenso tom bordô. Ostentava um conjunto de diamantes que eu lhe havia presenteado no ano anterior. Movia-se por toda parte, cumprimentando e apertando mãos, gabando-se para todos os sucessos de seu precioso filho. Sempre fora assim. Queria ser o centro das atenções, que todos admirassem sua família. Eu já me acostumara há muito tempo. A festa estava em seu auge quando Carmen se aproximou de Diogo e de mim. Em suas mãos, segurava uma bandeja de prata sobre a qual havia 2 taças com um líquido dourado que exalava um leve aroma de ervas. Sorriu com aquele sorriso que eu, brincando, chamava de rasgado, mas que não chegava aos olhos, e me estendeu uma das taças. "Aninha, minha nora, vem aqui." Aproximei-me obedientemente. Ela começou a falar em voz alta de propósito, para que todos ao redor a ouvissem. "Norinha, tenho te observado ultimamente. Você trabalha muito, está muito pálida. Pedi especialmente que preparassem para você esta batida de ervas medicinais. Aqui só há os componentes mais valiosos. Beba, isso lhe dará forças." E já está na hora de nos dar um herdeiro. Os convidados à mesa assentiram com aprovação e começaram a brincar. Que sogra atenciosa!
Que sorte tem a Ana. Sua sogra cuida dela como se fosse uma filha. Minhas bochechas arderam de vergonha. O tema dos filhos era muito pessoal e doloroso para meu marido e para mim. Estávamos tentando há vários anos, mas sem sucesso. Não esperava que minha sogra trouxesse isso à tona em público, mas eu não podia recusar. Seria o equivalente a um insulto público. Sorri e estendi a mão para a taça. Sim, muito obrigada, mamãe. Mas Carmen não tinha pressa em me entregar. Segurava a taça, me olhando fixamente. Sua voz continuava doce, mas em seu olhar havia surgido uma estranha e insistente pressão. Beba, filha, beba agora mesmo, na minha frente e na de todos. Dê-me esse prazer. É de todo o coração. Meu coração deu um salto. Algo não estava certo. Seu comportamento era estranho demais. Por que eu tinha que beber imediatamente? Não se podia deixar para depois? Olhei para Diogo em busca de apoio, mas ele apenas sorriu complacentemente e me abraçou pelos ombros. Vamos, querida, mamãe está fazendo de coração. Beba de... Uma vez, deu uma alegria a ela. Essa batida faz bem para a saúde. As palavras de meu marido foram como um balde de água fria. Ele não notava nada de estranho ou estava de conluio com ela? Naquele momento, ressoou em minha cabeça o aviso de Sofia, a irmã mais nova de Diogo, a única pessoa de sua família que me tratava bem. Naquela manhã, enquanto eu estava no trabalho, Sofia me ligou com urgência. Ana, cuidado com a mamãe. Hoje à noite na festa, se ela te oferecer algo para comer ou beber, não aceite de jeito nenhum. Ouvia falando por acaso com a Isabela. Parece que planejam colocar algo na sua comida. A voz de Sofia estava cheia de pânico. Isabela era filha de uma amiga íntima de minha sogra e ultimamente nos visitava com frequência demais. Seus olhares para meu marido eram sempre sedutores e cheios de intenção. Eu suspeitava vagamente dos planos de minha sogra, mas nunca pensei que ela se rebaixaria a métodos tão vis. Naquele momento, ainda duvidei. Pensei que talvez Sofia tivesse ouvido mal, mas agora, vendo aquela taça e a insistência de minha sogra, compreendi que Sofia não se enganara. Um calafrio percorreu meu corpo. O que elas tramavam? Envenenar-me? Não, não creio que chegassem a tanto. Provavelmente era alguma substância que me faria perder o controle, começar a me comportar de forma inadequada para que tivessem uma desculpa para me difamar, humilhar e forçar o divórcio. Um suor frio percorreu minha nuca. O que fazer? Eu não podia derramar a bebida. Seria uma declaração de guerra aberta. Eu não tinha provas. Todos pensariam que eu era uma nora mal educada. Pegar a taça e depois jogar lá fora discretamente também não era uma opção. Ela me fuzilava com o olhar sem desviá-lo por um segundo. Todos os olhares estavam fixos em mim. Todos esperavam. Uma pressão invisível oprimia meus ombros. Eu mal conseguia respirar. Olhei para minha sogra. O sorriso em seu rosto se tornava cada vez mais forçado e em seu olhar transparecia a impaciência. Olhei para meu marido. Ele continuava conversando alegremente com seus amigos, sem perceber em absoluto meu aperto. Por um instante senti-me infinitamente sozinha. E então uma ideia cruzou minha mente, uma ideia audaciosa, descabida. De acordo, se vocês querem um espetáculo, jogarei o jogo de vocês. Respirei fundo e esbocei o sorriso mais radiante que pude. Claro que sim, mamãe. Se a senhora insiste tanto, como eu poderia recusar? Vou bebê-la agora mesmo. Estendi ambas as mãos e peguei a taça das mãos de Carmen. Ela suspirou aliviada. O sorriso em seus lábios se tornou genuíno. Levei a taça lentamente aos meus lábios. Mas justo quando estava prestes a tocá-los, soltei um grito abafado. Minha mão tremeu e a bebida quase derramou. Ai, desculpem, meu brinco caiu. Abaixei-me rapidamente, fingindo procurar o brinco debaixo da mesa. Claro, não havia brinco nenhum ali. Minha ação repentina atraiu a atenção de todos. Carmen também se inclinou para olhar. Não se preocupe, filha. Um brinco é uma ninharia. Você o encontrará depois.
E naquele preciso instante, naquele breve momento em que ninguém prestava atenção, com um movimento relâmpago, deixei minha taça na bandeja que Carmen ainda segurava ao lado da outra e peguei a dela. As duas taças de licor eram absolutamente idênticas. Ninguém pôde notar a troca. Levantei-me, já segurando a outra taça na mão, e sorri, envergonhada. Já o encontrei. Desculpem por interromper a festa. Em seguida, voltei-me para Carmen e ergui a taça. Mamãe, fica um pouco sem graça de beber sozinha. Por que não? Brindamos juntas a saúde do Diogo em seu aniversário? Considere um convite meu. Minha proposta era tão lógica e oportuna que era impossível recusá-la. Minha sogra ficou paralisada por um momento. Em seu olhar brilhou a confusão, mas, diante de tanta gente, não podia negar. Teve que, a contragosto, pegar a taça que restava, a mesma taça que ela havia preparado para mim. Está bem, brindemos juntas, disse ela. E seu sorriso se tornou um tanto rígido. 1, 2 e 3, gritaram os convidados, aplaudindo. Olhei diretamente nos olhos de minha sogra, ergui a taça e bebi tudo de um gole. Carmen, ao ver isso, viu-se obrigada a fechar os olhos e esvaziar sua taça. O sabor adocicado do licor encheu minha boca, mas em minha alma eu senti uma profunda amargura. Deixei a taça vazia sobre a mesa com o coração batendo como um tambor, uma arma de 2 gumes. O espetáculo estava apenas começando. Eu não sabia o que continha exatamente aquela taça, mas sabia que em poucos minutos uma verdadeira tempestade se desencadearia. Se vocês também estão interessados em saber o que acontecerá seguir, que atos vergonhosos minha sogra cometerá e qual era na realidade o segredo daquela bebida, não hesitem em clicar no botão de inscrição e no sininho para não perderem a continuação desta emocionante história. Cada inscrição de vocês é um grande estímulo para continuarmos compartilhando com vocês histórias fascinantes e significativas. A sensação de esperar a explosão de uma bomba cujo pavio você mesmo acendeu é, na verdade, indescritível. Meu coração continuava batendo descontroladamente, mas, por fora, eu tentava manter a calma e até um ar festivo. Voltei para a mesa. Sentei-me ao lado de meu marido e respondi com um sorriso às brincadeiras de seus amigos. Bem, Ana, depois da batida da mamãe, esperamos boas notícias. Mãos à obra. No ano que vem, estaremos em um batizado. Eu apenas sorria e provavelmente ninguém notava o quão forçado era aquele sorriso. Olhei de soslaio para minha sogra. Carmen, depois de beber a taça, parecia um tanto estranha. Sentou-se em uma cadeira e começou a se abanar sem parar, embora no jardim tivesse bastante fresco. De vez em quando lançava-me um olhar inquisitivo, expectante. Provavelmente esperava que eu começasse a mostrar sinais estranhos, que começasse a armar um escândalo, a dizer tolices, para que ela tivesse uma desculpa para intervir. Mas não, eu permanecia sentada, completamente tranquila e em meu perfeito juízo. Meu autocontrole parecia tirá-la do sério. Para que entendam por que pude agir com tanta decisão e frieza, provavelmente precisam saber sobre meus 7 anos de casamento. Foi um longo caminho de sacrifícios e paciência, no qual quase me perdi. Há 7 anos, eu, Ana Oliveira, uma jovem recém-formada com louvor em administração de empresas, cheia de ambições, decidi adiar uma carreira brilhante para me casar com Diogo. Na época, ele era um simples funcionário de escritório de uma família não muito abastada, mas eu amava. Eu amava por sua bondade, sua simplicidade e seu sorriso caloroso. No dia do casamento, prometi a mim mesma que construiríamos juntos uma família feliz, que seria uma boa esposa e uma nora obediente. E cumpri minha palavra. Logo após o casamento, o negócio de meus pais encontrou dificuldades e esteve à beira da falência. Eu, sem pensar 2 vezes, investi todas as minhas economias e até pedi emprestado a amigos para salvar a empresa. Mergulhei de cabeça no trabalho. Dia e noite, negociava com parceiros, buscava novos mercados, lidava com as dívidas. Durante esses 2 longos anos,
Diogo mal pôde me ajudar. Ele não tinha visão para negócios nem contatos, apenas me encorajava com palavras vazias. Todo o peso financeiro, toda a pressão caiu sobre meus ombros. E então o céu me recompensou. Minha empresa não só não faliu, como deu um salto incrível. De uma pequena oficina de confecção, tornou-se uma conhecida marca de moda. Tornei-me a diretora-geral. Minha renda mensal era contada em 6 dígitos em reais. A partir daquele momento, nossa vida mudou. Comprei uma luxuosa mansão nos arredores de São Paulo. Comprei para meu marido um carro caro, para que ele não ficasse atrás de seus amigos e colegas. Também convidei os pais do meu marido para morar conosco, pensando que uma grande família unida seria acolhedora. Mas isso se tornou o começo de longos anos de sofrimento silencioso. Carmen, minha sogra, ao entrar na casa construída com meu sangue e meu suor, não disse uma palavra de agradecimento ou elogio. Em vez disso, começou a impor suas próprias regras. Dizia que eu era mulher e que, mesmo sendo diretora-geral, em casa deveria me ocupar das tarefas domésticas. E assim, toda manhã, mesmo que na véspera tivesse trabalhado, até às 2 ou 3 da madrugada, eu tinha que me levantar às 5 para ir ao mercado e preparar o café da manhã para toda a grande família. O almoço deveria consistir em 3 pratos com carne e uma sopa, e tudo deveria se adaptar aos gostos de cada um. Meu sogro adorava sopa de frutos do mar. Minha sogra só comia legumes no vapor. Meu marido preferia carne na chapa e sua irmã algo da cozinha internacional. Eu era como a chefe de um restaurante, girando na cozinha para agradar a todos. Mas agradar lhes parecia impossível. A sopa está salgada hoje. Por que a carne está tão dura? Ana, você sabe cozinhar? Que inútil. É um desastre. Essas repreensões soavam em cada almoço como facas invisíveis ferindo meu orgulho. Eu olhava para Diogo com a esperança de que ele me defendesse. Mas ele apenas inclinava a cabeça sobre o prato, fingindo não ouvir nada. Depois de comer, eu arrumava a mesa e lavava uma montanha de pratos. A irmã mais nova do meu marido ia para seu quarto assistir a filmes ou ficar no celular. Minha sogra se sentava em frente à televisão e de vez em quando gritava para a cozinha: limpe melhor, ficou gordura ali. Eu me esforçava, aguentava, dizia a mim mesma que era a esposa do filho mais velho que tinha uma responsabilidade. Eu me consolava pensando que todas as sogras eram assim e que meu marido era, bom, ele simplesmente não queria ofender a mãe. Assim, enganei-me por muitos anos. Não apenas as tarefas domésticas, mas todas as despesas da casa recaíam sobre mim. As contas de luz, água, a mensalidade da universidade da irmã do meu marido, a compra de roupas e cosméticos para minha sogra. Tudo era pago da minha conta. Carmen considerava isso algo natural. Além disso, frequentemente exigia coisas completamente irracionais. A vizinha Antônia tem uma bolsa linda. Dizem que é de marca. Ultimamente minha pele tá muito seca. Compre para mim aquele conjunto de cosméticos importados que anunciam na TV. Cada vez eu cumpria seus pedidos em silêncio, esperando apenas que houvesse paz em casa. Mas meu silêncio e minha complacência só os encorajavam. Eles me viam como uma carteira sem fundo e uma empregada gratuita. Desfrutavam de uma vida de luxo às minhas custas, mas nunca me consideraram realmente parte da família. Lembro-me de que uma vez minha empresa fechou um grande contrato e recebi um bônus substancial. Corri para casa animada, contei ao meu marido e planejava levar toda a família de férias com esse dinheiro. Mas quando contei, minha sogra me interrompeu imediatamente. Que nada. Desperdício de dinheiro. Sofia, sua cunhada, vai se casar. A família do noivo exige um carro como dote. Se não, não há casamento. Pense você em como resolver esse assunto. Fiquei pasma. Comprar um carro para minha cunhada não era minha obrigação. Mas enquanto eu estava atônita, Diogo se apressou em defender a mãe. Vamos, Ana. Só temos uma irmã.
Ajudaremos no que pudermos. Será nosso presente de casamento. No final, tive que, rangendo os dentes, desembolsar uma quantia de centenas de milhares de reais para o carro da irmã do meu marido, para salvar a reputação de sua família. No dia do casamento, observei o carro reluzente, adornado com flores, e senti uma amargura na alma. Aquele era o meu dinheiro, meu suor e minhas lágrimas. Mas aos olhos de todos, era uma conquista. A riqueza da família do meu marido. Ninguém mencionou meu nome, ninguém me agradeceu. Eu era invisível na história da minha própria vida. Durante 7 anos, acostumei-me a ser uma sombra, a fazer sacrifícios silenciosos. Mas a paciência de qualquer pessoa tem um limite, e esse limite foi cruzado naquela fatídica noite de aniversário. Naquela taça de batida não estava apenas a poção malévola que minha sogra havia preparado. Nela se concentravam todas as humilhações e ofensas que eu acumulara durante 7 longos anos. E quando ela bebeu, bebeu tudo que ela mesma havia semeado. Eu estava sentada e sorria, mas em meu interior se desencadeava uma tempestade. Este falso espetáculo tinha que terminar, e a cortina seria baixada por mim, mas eu nem imaginava que o que estava prestes a acontecer superaria todas as minhas expectativas mais audaciosas. O tempo se arrastava tortuosamente lento. Cada segundo parecia uma eternidade. A festa continuava com brindes e felicitações vazias. Eu tentava manter a expressão mais impassível, virando-me de vez em quando para meu marido para falar com ele, colocar comida em seu prato, interpretando o papel de esposa atenta. Mas, na realidade, toda a minha atenção estava fixa em Carmen. Haviam-se passado quase 5 minutos desde que ela bebeu a batida, mas nada de incomum parecia acontecer. Ela continuava sentada, abanando-se e rindo com suas amigas de sua idade. Em seu rosto havia reaparecido uma expressão de autossuficiência. De vez em quando lançava-me um olhar significativo, como que zombando da minha calma, como se dissesse: espere que agora você vai dançar conforme a minha música. Uma inquietação começou a nascer em minha alma. Será que Sofia se enganara? Ou a substância não agia imediatamente? Ou, pior ainda, não afetava pessoas mais velhas? 1000 perguntas se aglomeravam em minha cabeça. Se meu plano falhasse, se nada ali acontecesse, eu mesma me tornaria motivo de chacota. Ficaria como uma nora mal educada, que primeiro ofereceu uma bebida à sogra e depois inventou uma história. Mas então notei um pequeno detalhe. Embora continuasse sorrindo e falando, a mão que segurava o leque tremia ligeiramente. Em sua testa apareceram gotas de suor. Embora a noite estivesse bastante fresca, ela começou a falar cada vez mais alto, e suas histórias se tornavam cada vez mais desconexas. Ora contava sobre uma viagem a Fernando de Noronha na semana passada, ora, de repente, mudava para as flutuações do preço do ouro. Suas amigas começaram a trocar olhares de perplexidade. Carmen, você está bem? Ficou um pouco vermelha, perguntou uma delas. Ora, o que vai me acontecer? Estou forte como uma rocha. Riu Carmen às gargalhadas. Sua risada era tosca e vulgar, algo que não correspondia em nada à sua imagem habitual de dama contida e aristocrática. Deve ser que, de alegria, bebi a batida que minha nora me ofereceu e sinto o sangue correndo pelas veias. Ao dizer isso, deu um tapa no ombro de sua amiga, um gesto que nunca antes permitiria. Contive a respiração, observando. Sim, havia começado. A substância provavelmente não era um veneno nem um sonífero, mas algum tipo de psicoestimulante que priva a pessoa do controle sobre seu comportamento e sua falar. Uma substância mais temível que o veneno, porque não mata o corpo, mas a reputação. Saibam que durante 7 anos de casamento, o que mais me esgotava não eram as tarefas domésticas, nem as dificuldades financeiras, mas as constantes comparações e repreensões de minha sogra. Carmen sempre me viu como uma pedra no sapato, apenas porque eu não era a que ela havia escolhido para seu filho. A mulher que ela realmente queria como nora era Isabela, a sobrinha de sua melhor amiga. Isabela era bonita, sabia dizer palavras doces e lisonjeiras.
tudo o contrário do meu caráter direto e de poucas palavras. Logo após nosso casamento, Carmen começou a convidar Isabela para casa com frequência. Elogiava abertamente na minha presença. É assim que uma moça deve ser, como a Isabelinha bonita e prendada. Feliz será quem se casar com ela. Isabelinha acabou de terminar um curso de arranjos florais. Que buquês maravilhosos ela faz. Não como outras que colocam as flores no vaso como um monte de mato. Eu ouvia e calava. Dizia a mim mesma que não devia dar importância, mas essas palavras como agulhas invisíveis feriam meu amor próprio. A cada dia ela se tornava mais descarada. Começou a criar situações para que Diogo e Isabela ficassem a sós. Diogo leve a Isabelinha ao aeroporto. Ela precisa ir ver a avó no interior. Diogo, o computador da Isabelinha quebrou. Dê uma olhada para ela, por favor. Diogo sempre aceitava com gosto. Via Isabela como uma irmã mais nova e não percebia em absoluto as intenções de sua mãe, mas eu era diferente. Sou mulher. Entendia que o olhar com que Isabela olhava para meu marido não era o de uma irmã. Era um olhar de admiração e desejo de posse. Insinuei isso ao meu marido uma vez, mas ele simplesmente descartou. Você está sempre imaginando coisas. Entre Isabela e mim não há nada. Mamãe gosta muito dela e devemos tratá-la bem. Sua despreocupação me irritava e me entristecia na mesma medida. Ele nem entendia que com sua passividade estava consentindo com sua mãe e me colocando em uma situação incômoda. A gota d'água foi há alguns meses. Em um fim de semana, voltei do trabalho e vi Isabela na cozinha, ajudando com entusiasmo minha sogra a cozinhar. Ao me ver, Carmen nem me cumprimentou, apenas lançou ao ar. Ah, já voltou aqui. Passa o dia trabalhando com cara de enterro, não como a Isabelinha, que pelo menos ajuda a mãe na cozinha. Eu estava cansada e não queria discutir, então me preparava para ir para o meu quarto. Mas ao passar, vi por acaso no pulso de Isabela uma pulseira de ouro branco muito bonita. Fiquei gelada porque era a mesma pulseira que minha mãe me dera de presente de casamento. Eu aguardava em meu porta-joias. Essa pulseira, balbuciei. Isabela se assustou e escondeu rapidamente a mão atrás das costas. Carmen, ao ver, disse bruscamente: "E o que tem a pulseira? Vi que você não a usava." Estava lá sem uso, então a emprestei para Isabelinha usar. Por que tá fazendo esse escândalo emprestado? Ela havia pego algo meu sem permissão e dado a outra pessoa. E agora dizia que tinha emprestado. Não consegui me conter mais. Mãe, é um presente da minha mãe pelo meu casamento. Você não tinha o direito de pegar, sem permissão e dar a ninguém, disse eu, com a voz trêmula de raiva. Que tragédia! Por uma pulseirinha. Vivo na sua casa, uso seu dinheiro e agora me faz um escândalo por uma pulseira. Ou é porque tem pena? Ela começou a se fazer de vítima. Nesse momento, Diogo entrou. Ao ver a tensão, perguntou: "O que está acontecendo?" Carmen começou a chorar imediatamente e reclamou que eu havia gritado com ela por causa de uma pulseira. Diogo, sem saber quem tinha razão, virou-se para mim e me recriminou: "Você está fazendo esse escândalo por uma pulseira? Não vê como a mamãe está mal? Peça perdão a ela imediatamente." Pedi perdão. Eu não tinha feito nada de errado. Por que eu tinha que me desculpar? Não tenho culpa. Não vou pedir perdão, disse eu com firmeza. Minhas palavras foram como uma faísca. Você se atreve a me contradizer? Diogo arregalou os olhos e naquele momento que nunca esquecerei, levantou a mão e me deu um tapa. O som seco do golpe ressoou na cozinha. Tudo parou. Eu, atordoada, levei a mão à bochecha ardente e olhei para o homem que chamava de meu marido. Em 7 anos, era a primeira vez que ele colocava a mão em mim. Minha sogra e Isabela me olhavam com expressões triunfantes e maliciosas. Naquela noite chorei muito. Não pela dor do golpe, mas pela dor do coração. Compreendi que naquela casa eu estava absolutamente sozinha. Meu marido, que deveria ser meu apoio, estava disposto a me machucar por sua mãe. Desde aquele dia, parei de chorar. Entendi uma coisa:
Lágrimas não resolvem nada. Minha paciência só fazia com que me desprezassem mais. Era hora de mudar. O tapa de Diogo não deixou apenas uma marca em minha bochecha, mas uma fenda indelével em minha alma. Acordou-me de um sonho de 7 anos sobre uma família harmoniosa e um marido amoroso. Compreendi que meu silêncio não era uma virtude, mas uma fraqueza que alimentava a maldade e o egoísmo da família do meu marido. Parei de chorar e de me queixar. Comecei a mudar, não através de discussões ou confrontos diretos, mas com ações silenciosas, porém decididas. Comecei a anotar tudo. Em um pequeno caderno que escondia no fundo de um armário, registrava cada gasto injustificado que minha sogra exigia. Cada um de seus comentários mordazes, cada vez que Diogo mostrava frieza e indiferença. Não sabia por que o fazia. Talvez apenas para me lembrar. Para nunca esquecer as ofensas sofridas. Também comecei a me interessar mais pela situação financeira da família. Antes, confiava quase completamente nele. Eu ganhava o dinheiro, dava-lhe uma quantia considerável a cada mês para as despesas importantes, e o resto gastava com a família. Nunca perguntei em que ele gastava esse dinheiro. Confiava plenamente nele. Mas agora a confiança havia desaparecido. Solicitei secretamente os extratos da minha conta bancária e de nossa conta conjunta, e então descobri a amarga verdade. As despesas importantes de que Diogo falava eram, em sua maioria, transferências para uma conta de corretagem registrada em seu nome e no de sua mãe. Estavam usando meu dinheiro para enriquecer. Além disso, havia quantias menores, várias centenas de reais por mês, que eram transferidas regularmente para uma tal de Isabela Sanches. Não precisei adivinhar quem era. Meu marido não era apenas um homem fraco. Estava pegando dinheiro secretamente de sua esposa para sustentar a moça que sua mãe havia escolhido. Fui invadida pelo nojo. Meu sangue ferveu, mas me contive. Sabia que não era o momento. Precisava de mais provas. Provas irrefutáveis. Comecei a levar uma vida dupla diante da família do meu marido. Continuava sendo a nora submissa e de poucas palavras. Depois daquele tapa, falei menos, sorri menos. E eles decidiram que eu tinha me assustado, que havia aceitado meu lugar. Mas, pelas costas, eu era outra pessoa. Fria, calculista, reunindo peça por peça suas mentiras. Minhas mudanças provavelmente só foram notadas por uma pessoa na casa. Sofia, a irmã mais nova do meu marido. Sofia era muito diferente do resto da família. Era direta, amável e talvez por ter estudado muito tempo no exterior, não se contagiara pelo caráter calculista de sua mãe. Sempre me tratou muito bem. Cada vez que voltava para casa, trazia-me presentes. Convidava-me para tomar um café, para ir às compras. Era a única na casa que me chamava carinhosamente de cunhada, não de ela ou aquela Ana. Uma noite, enquanto estava sozinha no escritório revisando os números dos extratos bancários, Sofia entrou com 2 xícaras de chá de camomila. Cunhada, parece que você está um pouco triste ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Ela se sentou ao meu lado. Seu olhar estava cheio de preocupação. Olhei para ela por um momento. Quis contar-lhe tudo, mas me contive. Não queria envolver lá nessa sujeira. Não é nada, Sofia, apenas muito trabalho. Dei-lhe um sorriso forçado. Sofia me olhou. Seu olhar era mais sábio que seus 22 anos. Não, me engane. Sei que mamãe e Diogo te tratam mal. Perdoe-os, por favor, em meu. Noma, suas palavras me pegaram de surpresa. E então, ela me contou uma história. Na semana passada, quando chegou em casa de surpresa, ouviu por acaso uma conversa entre sua mãe e Isabela. Estavam discutindo como se livrar de mim. Sua mãe disse que assim que Isabela engravidasse de Diogo, tudo estaria resolvido. Então, você mesma vai querer ir embora. Incapaz de suportar a vergonha. Diziam que precisavam encontrar uma desculpa para me desonrar, para que eu fosse embora voluntariamente, humilhada. Cada palavra de Sofia foi como uma martelada na cabeça. Então, não queriam apenas que eu fosse embora sem nada.
Queriam destruir minha reputação. A conspiração deles era cruel demais, vil demais. Senti todo o meu corpo tremer, não de medo, mas de raiva. Ao ver meu estado, Sofia pegou minha mão. Ana, estou te contando isso não para te aborrecer, mas para que você esteja preparada. Você não pode continuar aguentando. Você tem que se defender. Suas palavras, como uma descarga elétrica, despertaram a mulher forte que havia dormido em mim por 7 anos. Sim, eu não podia mais aguentar. Tinha que me defender. Defender meu trabalho, minha honra. Naquela noite tomei uma decisão importante. Liguei para um velho amigo, um advogado bom e de confiança. Contei-lhe toda a minha história, apresentei-lhe as primeiras provas que havia reunido. Ele me aconselhou a manter a calma, a continuar reunindo provas e, o mais importante, a não deixar que eles vissem que eu sabia de tudo. Deixe que continuem com seu teatro e você seja uma espectadora inteligente. As palavras do advogado me deram uma direção clara e assim chegou a hora deles, o aniversário de Diogo. Quando ouvi Carmen dizer que queria organizar uma grande festa para celebrar a entrada de seu filho em uma nova fase da vida e que sua carreira ia de vento em popa, soube que aquele seria o palco que ela havia escolhido. Aceitei com prazer e até declarei generosamente que pagaria todas as despesas. Minha generosidade surpreendeu a ela e a Diogo, mas rapidamente eles se alegraram. Pensavam que eu continuava sendo a boba que podia ser enganada facilmente com palavras doces. Não sabiam que eu mesma estava preparando o palco para a queda deles. Sabia da conspiração deles e sabia que atacariam naquela festa. O aviso de Sofia de que colocariam algo em minha comida ou bebida não me saía da cabeça. Por isso, quando Carmen trouxe a batida com aquela estranha insistência, não hesitei em executar meu plano de troca. Não sabia exatamente o que havia naquela taça, mas sabia que era o suficiente para que uma pessoa perdesse a razão e o controle. E essa pessoa deveria ser eu, mas agora seria ela. Voltando à festa, Carmen, depois de sua risada vulgar e suas conversas, começou a se comportar de forma ainda mais estranha. Levantou-se de repente, aproximou-se dos músicos e arrancou o microfone do vocalista. E agora vou cantar para vocês, declarou com a língua enrolada. Todo o salão ficou em silêncio. As pessoas se olhavam sem entender o que estava acontecendo. A visão de minha sogra, uma mulher que sempre se considerou um exemplo de elegância e bons modos, agora de pé no palco, com um microfone na mão, balançando-se estranhamente ao ritmo da música, foi um verdadeiro choque para todos os presentes. A música agradável parou de repente. O jovem vocalista ficou perplexo, sem saber o que fazer. Todo o imenso jardim onde a festa era celebrada mergulhou em um silêncio incômodo. Todos os olhares, desde os curiosos e surpresos até os perplexos, estavam fixos em Carmen. Meu marido, Diogo, ficou pálido como papel. Levantou-se de um salto, disposto a correr para o palco para tirar sua mãe. Mãe, o que você está fazendo? Desça daí, disse ele, com voz de pânico. Mas Carmen, aparentemente já fora de si, empurrou seu filho. Saia daí, não me atrapalhe. Há muito tempo não estava de tão bom humor. Hoje é o aniversário do meu filho. Tem que cantar uma música para ele. Dizia isso e ria às gargalhadas. Em sua risada não havia um pingo de elegância. Meu sogro Júlio, sentado na mesa principal, ficou sombrio, tossiu tentando fazer um sinal para sua esposa, mas ela o ignorou completamente. Eu estava sentada em minha mesa com o coração ainda acelerado. Mas em meu interior crescia uma sensação de satisfação maliciosa. O espetáculo que ela havia preparado tão meticulosamente para mim, agora estava sendo interpretado por ela mesma com brilhantismo. Olhei para Isabela, sua sobrinha predileta. Ela também estava sentada como se estivesse em brasas. Seu rosto ficava vermelho e pálido a cada momento. Provavelmente, ela também não esperava que a função se desviasse tanto do roteiro. Alô? Alô. 1, 2, 3, 4. Carmen começou a testar o microfone. Sua voz, amplificada, ressoou por todo o jardim. Depois, pigarreou e anunciou. E agora, quero dedicar a todos os estimados convidados e especialmente ao meu querido filho, uma obra imortal. Um samba clássico e de cortar o coração.
No salão, ouviram-se novamente murmúrios, mas desta vez não eram brincadeiras alegres, mas sussurros e fofocas. Um samba, porque aquela música no aniversário de seu filho era muito estranha. Mas ainda mais estranha foi sua voz. Cantava com sentimento, mas não acertava nem o ritmo, nem as notas. Sua voz subia e descia. Às vezes se tornava ininteligível, como a de um bêbado, transformando aquela peça lírica e comovente em uma autêntica catástrofe. As pessoas começaram a não conseguir conter o riso. No início foram risinhos contidos, mas depois se transformaram em gargalhadas incontroláveis. O solene aniversário havia se transformado em um show cômico. Vi como o rosto de meu marido ficava roxo de vergonha. Ele não se atrevia a olhar para ninguém, apenas enterrou o rosto na mesa. Mas Carmen não. Ela parecia não perceber as zombarias. Continuava balançando-se com os olhos fechados, imersa em sua atuação. Depois de cantar um par de estrofes, parou de repente e apontou o dedo para Victor, um importante sócio de negócios, um homem de sua idade, elegante e rico. Victor, você se lembra de mim? Perguntou ela em voz alta ao microfone. Victor, que estava sentado com uma taça de vinho, assustou-se com a pergunta inesperada e apenas assentiu, desconcertado. Sim, me lembro. Olá, Carmen. Carmen riu, coquete, de uma forma que nunca antes eu a vira. Você se lembra? Ótimo. Houve um tempo em que você andava atrás de mim, me declarava seu amor. Quantas cartas você me escreveu? E eu, tola, me casei com este Júlio, um simples funcionário público que não fez nada de proveitoso em toda a sua vida. Suas palavras foram como uma bomba. Todas as risadas cessaram imediatamente. Todos olharam atônitos para meu sogro. Júlio permanecia imóvel. Seu rosto havia perdido toda a cor. Ser humilhado publicamente por sua esposa diante de tanta gente, especialmente de velhos amigos, era uma humilhação indescritível. Vi como suas mãos se fechavam em punhos. Nas costas de suas mãos, as veias azuis incharam. A esposa de Victor, sentada ao seu lado, também ficou sombria. Lançou ao marido um olhar afiado como uma navalha. O ambiente tornou-se extremamente tenso, mas Carmen não parou. Continuou falando de seu brilhante passado, de como teve que sacrificar sua juventude e sua beleza por um marido que não a merecia. Seu discurso se tornava cada vez mais desconexo. Os segredos familiares mais íntimos, os que normalmente se ocultam, agora estavam sendo ventilados diante de todos. E sabem, esta mansão, o carro que o Diogo dirige, tudo é com o dinheiro da esposa dele. Nossa família teve sorte de trazer para casa uma mina de ouro, assim, porque com o salário de funcionário público do Júlio e o modesto salário do Diogo, só comeríamos pão com água. Esta franca confissão deixou todos em choque novamente. As pessoas desviavam o olhar de mim para Diogo. Em seus olhos não havia mais admiração, mas compaixão por mim e desprezo por meu marido. Um homem que vive às custas de sua mulher. E ainda por cima sua própria mãe admite isso. O que pode ser mais humilhante? Diogo não aguentou mais. Levantou-se de um salto e correu para o palco, tentando arrancar o microfone de sua mãe. Mãe, chega! Cale a boca! Gritou ele, desesperado. Mas Carmen, tendo perdido completamente o controle, empurrou seu filho e até lhe deu um tapa. Você também é um inútil. Ousa levantar a voz para sua mãe. Se é tão esperto, vá e ganhe seu próprio dinheiro em vez de pedi-lo à sua mulher. Aquele tapa e as palavras insultuosas de sua mãe acabaram por afundar Diogo. Ele ficou paralisado no palco com os olhos avermelhados. Parecia incrivelmente patético. Eu estava sentada observando tudo. Em minha alma não havia um pingo de compaixão. Era o preço que ele tinha que pagar por sua fraqueza, por ter se calado e consentido com sua mãe quando ela me fazia mal. Olhei para onde Isabela estava. Ela havia se retirado discretamente da festa ao perceber que ela e Carmen haviam perdido esta partida fragorosamente. O espetáculo ainda não havia terminado.
Depois de insultar seu filho, Carmen se dirigiu novamente ao público. Começou a difamar outras noras, inclusive Sofia, sua querida filha mais nova. Parecia que, em sua loucura, queria arrastar todos com ela para a sujeira. Sabia que o clímax do espetáculo estava próximo, que de sua boca sairia um segredo ainda mais impactante. A celebração do aniversário havia se tornado uma tragicomédia, onde a anfitriã interpretava o papel principal. Após humilhar seu marido e insultar seu filho, Carmen continuou com seu monólogo delirante. Começou a denegrir um por um todos os membros da família, desde sua outra nora até sua filha mais nova, e até os parentes presentes na festa. Segredos íntimos, pequenos conflitos, que normalmente eram cuidadosamente ocultados, agora eram trazidos à luz sem piedade por ela. E ali está Tatiana, a mulher do meu segundo filho, apontou para um casal. Acha-se muito esperta. Pega dinheiro do marido secretamente e investe em imóveis, escondendo de toda a família. Não sabe que eu sei de tudo, só que me calei até agora. O casal empalideceu. Olharam-se assustados e baixaram rapidamente a cabeça, sem se atrever a olhar para ninguém. O ambiente na festa tornava-se cada vez mais opressivo. Todos estavam sentados em silêncio, temendo ser o próximo alvo. Eu estava sentada ali, sentindo-me como uma espectadora externa assistindo a um filme. Já não sentia regozijo, apenas uma estranha amargura. Uma família que na aparência parecia unida e amorosa, na realidade estava cheia de intrigas, enganos e desconfiança. Talvez aquela batida não tivesse sido a causa, mas apenas o catalisador, a faísca que acendeu o fogo, que há muito tempo estava latente naquela família. E então, depois de terem lameado todos ao seu redor, Carmen virou-se de repente para mim. Olhou-me com uma expressão cheia de ódio e triunfo. E você, Ana? Gritou ela ao microfone. Não fique aí sentada se fazendo de santinha. Quem você pensa que é? Não passa de uma carteira ambulante. Pensa que por nos comprar uma casa e um carro pode andar de cabeça erguida? Tá enganada. Você é estéril, uma flor que não dá fruto. Não é digna de ser nora em nossa família. Cada uma de suas palavras era como uma punhalada no coração. Apesar de eu estar preparada, ouvi palavras tão cruéis de minha sogra, diante de todos foi insuportavelmente doloroso. A dor acumulada durante 7 anos voltou a oprimir meu peito, mas não chorei. Simplesmente fiquei sentada, olhando-a diretamente nos olhos, e meu olhar não havia submissão, havia um desafio. E, então, em um acesso de loucura, ela disse o que tanto eu quanto Sofia esperávamos, o que seria o golpe final que destruiria completamente sua reputação. E sabem, ela riu histericamente. Meu filho Diogo não precisa de uma mulher estéril como ela. Ele já tem outra. Isabela, minha sobrinha, é ela quem o merece. E ela carrega em seu ventre um filho do meu Diogo. Haha, vamos ter um herdeiro. Essas palavras soaram como um trovão em céu claro. Não apenas para mim, mas para todos os presentes. Todos ficaram gelados. Que uma sogra buscasse outra mulher para seu filho, porque sua nora não podia ter filhos, já era algo fora do comum. Mas anunciar Lu publicamente com tanto orgulho não era apenas um assunto de família, era uma queda moral. Olhei para Diogo, ele estava no palco, tremendo da cabeça aos pés. Seu rosto estava branco como cera. Ele me olhou com olhos suplicantes. Provavelmente queria que eu me levantasse e desmentisse tudo. Que dissesse que eram apenas palavras de sua mãe, que ela havia perdido o controle. Mas eu não fiz. Simplesmente fiquei sentada, olhando-o com frieza. Era a consequência que ele tinha que assumir. Voltei-me para meu sogro, Júlio. Ele estava sentado, imóvel. Suas mãos apertavam com tanta força os braços da cadeira que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi em seus olhos não apenas raiva, mas também decepção e uma dor insuportável. Ser humilhado por sua esposa, saber da infidelidade de seu filho e ver sua família se tornar motivo de chacota para todos. Que dor maior para um homem que toda a vida valorizou os laços familiares? A festa estava completamente arruinada. Os convidados começaram a se levantar discretamente e a ir embora o mais rápido possível. Não queriam continuar sendo testemunhas daquela vergonha. Ninguém se despediu.
simplesmente foram embora em silêncio, deixando para trás um vazio e um silêncio avassalador. Naquele momento, senti pena de Carmen. Ela havia destruído tudo com as próprias mãos. Sua reputação, a felicidade de seu filho e a família, da qual tanto se orgulhava. E tudo por seu egoísmo, seu despotismo e sua ganância sem limites. Sabia que meu papel nesta peça estava chegando ao fim, mas a cortina não seria baixada por mim, mas pela pessoa que havia permanecido em silêncio desde o início da festa. Vi como Júlio se levantava lentamente. Não olhou para ninguém. Simplesmente caminhou em silêncio em direção ao palco onde sua esposa ainda estava, balbuciando algo incoerente. Cada um de seus passos era pesado, como se carregasse sobre os ombros o peso de uma família em ruínas. Sabia que a ira de um homem bom é a mais temível de todas. Se esta história te fez refletir, se você concorda que nenhum sacrifício deve ser em vão e que o mal deve ser punido, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e entes queridos. Talvez a história de Ana sirva de aviso para alguém, ajude-o a tomar consciência de seu próprio valor e lhe dê a coragem para romper relações tóxicas antes que seja tarde demais. O silêncio de Júlio era mais assustador que qualquer grito. Todo o imenso jardim pareceu prender a respiração. Seguindo cada um de seus passos, ele subiu ao palco sem a menor hesitação. Sua figura, um tanto magra, as costas, ligeiramente curvadas pela idade, irradiava naquele momento uma dignidade extraordinária. Não olhou para Diogo, seu filho, petrificado como uma estátua. Tampouco olhou para os convidados que restavam, que observavam a cena com curiosidade. Seu olhar estava fixo em uma única pessoa, a mulher com quem havia compartilhado quase toda a sua vida. Carmen, após gritar seu terrível segredo, parecia ter ficado sem forças. Desabou no chão do palco. Seu penteado elaborado estava desfeito. Seu suntuoso vestido de veludo amassado parecia incrivelmente patético. Levantou para o marido um olhar turvo, como se ainda não tivesse se recuperado totalmente. Júlio, por que você subiu? Vá embora, deixe-me terminar de cantar, murmurou ela. Júlio não disse nada, simplesmente se aproximou em silêncio e com um gesto decidido, mas suave, tirou-lhe o microfone. Em seguida, virou-se para os convidados que restavam amigos, sócios, todos os que haviam sido testemunhas daquele vergonhoso espetáculo. Fez uma reverência muito profunda. Estimados convidados, começou ele. Sua voz era grave e rouca, mas cada palavra soava clara. Eu sou Júlio, o chefe desta família. Hoje, em nossa casa, ocorreu um evento extremamente desagradável que causou a todos vocês um incômodo e lhes fez perder seu tempo. Em nome de minha esposa, não totalmente em seu juízo perfeito, e de meu filho inútil, peço a todos minhas mais profundas desculpas. Ele se curvou novamente. Seu gesto deixou todos atônitos. Ninguém esperava que um homem tão humilhado por sua esposa, que havia perdido toda a dignidade, pudesse se comportar de maneira tão honrada e responsável. Os sussurros cessaram. Em seu lugar, nos olhos das pessoas, apareceu o respeito. Nossa celebração de hoje, infelizmente, terminou. Continuou ele. Obrigado por virem compartilhar nossa alegria e mais uma vez peço perdão por tudo. Dito isso, virou-se e olhou para mim, não para Carmen, mas diretamente nos meus olhos. Pela primeira vez em 7 anos, vi de verdade seu olhar. Nele não havia indiferença nem distanciamento, mas arrependimento, pesar e até algo parecido com uma súplica. Em seguida, voltou-se para Diogo. Sua voz tornou-se fria e cortante. O que você está fazendo aí parado? Levante sua mãe e sumam os dois da minha vista. Imediatamente. Diogo estremeceu. Pai, mas a mãe, você não me ouviu? Rugiu Júlio. Em sua voz soou uma autoridade que nunca antes eu havia percebido nele. Não preciso de uma esposa assim e tampouco preciso de um filho como você. A partir de agora, vocês estão por conta própria. Não coloquem os pés nesta casa nunca mais. Suas palavras soaram como uma sentença, selando o destino de Carmen e Diogo.
Diogo tremia, olhou para o pai, depois para mim. Seu olhar estava cheio de pânico. No final, teve que, rangendo os dentes, se aproximar e levantar a mãe. Carmen parecia ter se recuperado um pouco. Compreendeu o desastre que havia causado. Júlio, o que você está dizendo? Para onde está me mandando? Esta é a minha casa. Tentou se agarrar a ele. Sua casa? Júlio sorriu amargamente. E você se lembra com o dinheiro de quem ela foi comprada? Lembra-se de quem trabalhou sem descanso para que você e seu filho tivessem tudo isso? Você esqueceu tudo. Em seus olhos só há dinheiro e reputação. Você mesma destruiu esta família, então não me culpe por ser cruel. Ele não disse mais nada, apenas fez um gesto com a mão, ordenando-lhes que fossem embora. Diogo conduziu sua mãe cambaleante para fora do palco. Carmen ia embora chorando, lançando maldições, mas já ninguém lhe dava atenção. Ao passar pela minha mesa, ela parou e com os olhos faiscando sibilou. Você tá contente, sua vagabunda? Não respondi nada, apenas a olhei com calma. Não, tô contente. Apenas acredito que vocês receberam o que mereciam. Quando se perderam de vista, Júlio desceu lentamente do palco, dirigiu-se a mim. Todos os olhares restantes estavam fixos em nós. Eu não sabia o que ele ia fazer, fiquei um pouco nervosa. Ele parou na minha frente, olhou para mim por um longo tempo e depois fez algo que eu não esperava em absoluto. Inclinou-se profundamente, de forma solene e sincera. Ana, perdoe-me. Errei ao me calar por tanto tempo, ao permitir que você suportasse tantas humilhações nesta casa. Não sou digno de ser seu sogro. Cada uma de suas palavras foi como uma gota de água morna em meu coração, ressecado. As lágrimas brotaram novamente de meus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação, mas de emoção e alívio. Pai, não diga isso. Sussurrei. Júlio balançou a cabeça. Eu mereço essas desculpas. Você é uma boa nora, uma boa esposa. Somos nós em nossa família que não soubemos valorizá-la. A partir de hoje, você não tem que aguentar mais. Viva sua vida. Se quiser, esta casa continuará sendo sua. E se não quiser, respeitarei sua decisão. Suas palavras foram uma libertação. Tiraram de mim as correntes invisíveis que me haviam amarrado durante 7 longos anos. Sabia que, a partir daquele momento, minha vida realmente virava uma nova página. As desculpas de meu sogro ressoaram no silêncio do jardim deserto. Não eram palavras vazias, era um reconhecimento que eu ansiava por 7 longos anos. Era mais valioso que qualquer riqueza material. Fiquei de pé com as lágrimas ainda correndo por minhas bochechas, mas com uma incrível leveza na alma. Todas as ofensas, todas as humilhações pareciam ter ido embora com aquelas lágrimas. Os últimos convidados, na maioria amigos próximos de Júlio, aproximaram-se um a um para se despedir. Não falaram muito, apenas lhe davam tapinhas no ombro, apertavam sua mão com força. Seus olhares estavam cheios de compaixão e respeito. Também olharam para mim, assentiram e sorriram com um sorriso em que já não havia pena, mas admiração por uma mulher que se atrevera a se defender. Quando todos se foram, no imenso jardim, só restávamos eu, Júlio e Sofia. A irmã mais nova de meu marido havia voltado. Ao ouvir as notícias, correu e me abraçou com força. Ana, perdoe-me, não pude fazer nada, eu sinto muito. Acariciei sua cabeça. Não é sua culpa. Você me ajudou muito. Obrigada. Júlio sentou-se cansadamente em uma cadeira. Esfregou as têmporas. Em uma noite, ele havia envelhecido 10 anos. Sentem-se, filhos. Preciso falar com vocês. Ele nos indicou, a Sofia e a mim, algumas cadeiras. Sentamo-nos em frente a ele. O ambiente continuava pesado. O que aconteceu com sua mãe e seu irmão? Começou ele com voz grave e triste. É culpa minha. Fui fraco demais, silencioso demais. Pensei que se evitasse as discussões haveria paz na família, mas me enganei. Meu silêncio consentiu com o mal. Permitiu que sua mãe se tornasse uma déspota. E Diogo, um covarde. Ele suspirou, um suspiro cheio de arrependimento. Não pude te proteger, Ana. Permiti que você aguentasse demais.
Pai, já passou. Não o culpo, disse eu em voz baixa. Eu devo assumir a responsabilidade, disse ele, com firmeza. Amanhã colocarei esta mansão em seu nome. Sofia e eu ficamos geladas. Pai, não posso aceitar. Apressei-me em recusar. É a casa de seus pais, o patrimônio da família. Não tenho direito. Você tem direito? Interrompeu Júlio. Embora a casa esteja em meu nome, a maior parte do dinheiro para sua compra é seu. Ganho com seu esforço. Eu sei de tudo. Coloquei meu nome para agradar sua mãe, para que ela se sentisse a dona, mas errei. Desde o início, deveria ter sido sua. Não estou te dando de presente. Estou te devolvendo o que é seu por direito. Suas palavras não admitiam réplica. Acontece que ele não estava alheio a tudo, sabia de tudo. Havia observado em silêncio e valorizado todos os meus sacrifícios. E quanto a você e a Diogo, continuou ele, olhando-me com expressão culpada, não vou interferir. A decisão é sua. Se o perdoar ou se for, embora respeitarei e apoiarei sua escolha. Você sofreu demais. Você merece ser feliz. Não soube o que dizer, apenas assenti entre lágrimas. Naquela noite, não fui para o nosso quarto. Fiquei no quarto de hóspedes. Precisava do meu espaço. Tempo para assimilar tudo o que havia acontecido. No meio da noite, ouvi uma batida suave na porta. Abri. Era Diogo. Estava ali, tendo perdido sua elegância habitual. O terno estava amassado, a gravata afrouxada, os olhos vermelhos e inchados. Parecia incrivelmente patético. Ana, posso entrar? Falar com você? Perguntou ele, com voz rouca. Hesitei, mas depois assenti e me afastei para deixá-lo passar. Ele não se sentou, mas ficou de pé no meio do quarto com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas nervosamente. Perdoe-me, começou ele, com a voz cheia de arrependimento. Sei que já é tarde para dizer qualquer coisa, mas de verdade peço-lhe perdão. Fui um marido horrível, um covarde. Permiti que minha mãe te ofendesse, até te bati. Eu não te mereço. Ouvi em silêncio. Queria ver o que mais ele diria. Sei que você não vai acreditar em mim, mas nunca deixei de te amar. Ele levantou para mim seus olhos cheios de lágrimas. O lance da Isabela foi um erro. Mamãe planejou tudo e eu simplesmente cedi por fraqueza. Juro que não aconteceu nada entre nós e ela não está grávida. É uma mentira que mamãe inventou para te forçar a se divorciar. Sua confissão não me surpreendeu. Eu suspeitava vagamente, mas isso não diminuiu minha dor. A traição não consistia no quão longe eles haviam chegado, mas em sua própria intenção. Por favor, Ana, ele se ajoelhou e abraçou minhas pernas. Dê-me uma chance, uma última chance para consertar tudo. Prometo que vou mudar. Vou te proteger. Não permitirei que ninguém te machuque. Vamos começar de novo. Ele chorava lágrimas de arrependimento tardio. Olhando para o homem, ajoelhado a meus pés, o homem que uma vez amei com todo o meu coração, senti uma mistura de emoções. Deveria perdoá-lo? Ele realmente mudaria? Ou era outro teatro, outra mentira para me reter? Eu realmente não sabia. Os apelos de Diogo ressoavam no quarto, silencioso, misturando-se com seus soluços abafados. Ele continuava ajoelhado, agarrado às minhas pernas. Seu rosto estava molhado de lágrimas, como uma criança atravessa esperando sua sentença. Olhei para o topo de sua cabeça, seu cabelo sempre impecavelmente penteado, agora desgrenhado. Em minha alma reinava o caos. Uma parte de mim queria amolecer. Afinal, era o homem que eu havia amado, o marido com quem havia vivido por 7 anos. As lembranças dos primeiros dias do nosso amor, dos gestos ternos, das promessas feitas, afloravam em minha memória. Talvez ele tivesse se arrependido de verdade. Talvez eu devesse lhe dar uma chance ao nosso casamento. Mas outra parte de mim, fria e endurecida por todas as ofensas, se opunha. Uma chance. Quantas chances eu já lhe havia dado? 7 anos. Cada vez que sua mãe me humilhava, cada vez que ele se acovardava por sua família, não era essa uma chance para ele? Me defender? Mas ele escolheu o silêncio. E aquele tapa que me deu não foi a
última chance que ele mesmo descartou? Com suavidade, mas com firmeza, libertei minhas pernas de suas mãos, recuei um passo, mantendo uma distância segura. Diogo, levante-se. Com lágrimas e súplicas não se resolve o problema, disse eu, com uma voz surpreendentemente calma. Ele levantou a olhar para mim. Seus olhos avermelhados estavam cheios de esperança. Então você me perdoa? Neguei com a cabeça. Não disse que te perdoo. Disse que temos que conversar francamente. Preciso de tempo, Diogo. Preciso de tempo para pensar, para curar as feridas. O que aconteceu esta noite e o que aconteceu durante esses 7 anos não é algo que se possa esquecer facilmente em um dia. Eu entendo tudo. Ele assentiu apressadamente. Vou esperar o tempo que for preciso, mas não me deixe. Não posso prometer nada, disse eu. Minha voz permaneceu distante. Agora só quero ficar sozinha. Volte para o seu quarto. Diogo pareceu querer acrescentar algo, mas, ao ver meu olhar decidido, recuou, levantou-se cambaleando, secou as lágrimas apressadamente e saiu do quarto em silêncio. A porta se fechou. Desabei na cama, sentindo-me completamente vazia. Expulsar uma pessoa que te suplica nunca é fácil, especialmente se essa pessoa foi uma vez o seu mundo inteiro. Mas eu sabia que tinha que fazê-lo. Não podia mostrar fraqueza agora. Se o perdoasse facilmente, tudo voltaria a ser como antes. Sua fraqueza, o despotismo de sua mãe, estava em seu sangue, e isso não se muda com algumas lágrimas de arrependimento. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão clara. Não podia continuar naquela casa, apesar da palavra de meu sogro e do arrependimento de Diogo. O ambiente ali era opressivo demais. Guardava muitas lembranças dolorosas. Precisava ir embora pelo menos por um tempo para ficar em silêncio e ouvir de verdade a mim mesma. Fiz uma pequena mala com algumas roupas e meus itens essenciais. Quando me preparava para sair, Júlio entrou. Aonde vai, Ana? Perguntou ele, com preocupação. Vou morar um tempo com minha mãe. Preciso me recuperar, respondi. Júlio suspirou, mas não tentou me reter. Sim. Você precisa descansar. Vá. Filha, quando se sentir preparada, volte. As portas desta casa sempre estarão abertas para você. Despedi-me dele e de Sofia e saí com a mala. Não vi Diogo. Talvez ele tivesse ido trabalhar cedo ou estivesse me evitando de propósito. Chamei um táxi e não fui para a casa de minha mãe, mas diretamente para um apart hotel de luxo no centro da cidade que havia reservado com antecedência. Precisava de um lugar completamente desconhecido, onde ninguém me conhecesse, para começar o processo de cura. Nos dias seguintes, vivi uma vida completamente diferente. Já não tinha que me levantar cedo para cozinhar. Não tinha que ouvir repreensões. Não tinha que ver rostos falsos. Dediquei todo o tempo a mim mesma. Ia ao spa? Fazia yoga. Lia os livros que havia adiado por muito tempo. Passeava sozinha pelas ruas. Sentava-me por horas em cafeterias tranquilas, simplesmente observando as pessoas e refletindo sobre minha vida. Às vezes Diogo ainda me escrevia e me ligava. Já não suplicava nem chorava. Simplesmente perguntava como eu estava. Contava-me algo do trabalho, da vida. Disse-me que sua mãe, depois daquela noite, estava em um profundo choque. Passava os dias trancada em seu quarto, sem falar com ninguém. Dizia que estava tentando mudar, aprendendo a ser um homem mais responsável. Eu lia, ouvia, mas me respondia. Sabia que as palavras são fáceis, só se pode acreditar nos fatos. Uma semana depois, meu advogado me ligou. Ana, Júlio, finalizou o trâmite de mudança de titularidade da mansão para o seu nome. Os documentos foram enviados para o seu endereço. Ao segurar a nova escritura de propriedade em meu nome, não senti um pingo de alegria, era apenas a confirmação da desintegração de uma família. Guardei-a no cofre, junto com o caderno em que anotava minhas ofensas. Sabia que este era um novo começo, mas o caminho pela frente ainda estava cheio de dificuldades.
Poderia perdoar de verdade? Poderia Diogo realmente mudar? E valia a pena dar ao nosso casamento outra chance? Eu realmente não tinha a resposta. Queridos amigos, enfrentando o arrependimento tardio de seu marido e o colapso de sua família, nossa heroína, Ana, encontra-se diante de uma escolha difícil. Perdoar e começar de novo, ou partir decididamente em busca de uma nova felicidade. O que vocês fariam em seu lugar? Deixem seus comentários para compartilhar suas ideias. Cada opinião de vocês não é apenas uma demonstração de apoio à heroína, mas também possivelmente um conselho valioso para aqueles que se encontram em uma encruzilhada vital. Os dias que passei sozinha no apart-hotel foram um tempo em que realmente pude me olhar de fora, sem depender da opinião de ninguém. Percebi que durante esses 7 anos vivi demais para os outros. Esforcei-me para ser a esposa perfeita, a nora obediente aos olhos da família do meu marido, a ponto de esquecer o que eu queria e precisava. Havia perdido meu sorriso, meus hobbies, até mesmo a confiança em mim mesma, própria de uma mulher de sucesso. Agora, libertada daquela jaula invisível, pouco a pouco comecei a me reencontrar. Voltei a trabalhar em minha empresa. No início, planejava trabalhar remotamente, mas o ritmo de trabalho, os novos projetos, as reuniões estratégicas me absorveram. Percebi que, somente fazendo o que amava, reafirmando meu valor, sentia que estava realmente viva. Os funcionários da empresa, ao saberem pelos rumores do ocorrido, não apenas não me deram as costas, mas começaram a me tratar com respeito e uma compaixão especiais. Não viam em mim a chefe que havia sofrido um escândalo familiar, mas uma mulher forte que se atrevera a lutar pela verdade. Este apoio silencioso me deu muita força. No entanto, minha tranquilidade não durou muito. Uma tarde, quando me preparava para sair do escritório, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, é a Ana? Do outro lado da linha havia uma voz de mulher jovem, um tanto tímida. Sim, sou eu. Quem é? Sou a Isabela. Meu coração se apertou. Isabela, o nome em que eu tentava não pensar. Por que ela estava me ligando? O que você quer? Perguntei. Minha voz tornou-se gélida. Podemos nos encontrar? Preciso te dizer algo muito importante, por favor. Apenas alguns minutos. Sua voz estava cheia de desespero e súplica. Eu ia recusar. Não queria vê-la novamente. Não queria ouvir nada relacionado àquela família. Mas algo em sua voz me deteve. Não era a voz de uma vencedora, nem era descaramento, era medo. De acordo, onde e quando, respondi. Encontramo-nos em uma pequena cafeteria não muito movimentada. Isabela não se parecia em nada com a mulher sedutora e segura de si que eu lembrava. Usava um vestido simples. Não tinha maquiagem e seus olhos estavam inchados e avermelhados. Ao me ver, baixou a cabeça sem se atrever a me olhar diretamente. Perdoe-me, foi a primeira coisa que disse com voz trêmula. Sei que já é tarde, mas de verdade peço-lhe perdão. Eu errei. Não disse nada. Apenas a olhei em silêncio, esperando que continuasse. Tudo foi planejado por Carmen, começou ela. Ela veio me procurar, disse-me que Diogo e você não eram felizes, que mais cedo ou mais tarde se divorciariam. Ela me prometeu que se eu ajudasse, ela arranjaria tudo, faria com que Diogo se casasse comigo. Então a história da gravidez também era mentira? Interrompi. Isabela sentiu. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Sim, mentira. Foi ideia dela. Disse que, com essa desculpa, você não teria outra escolha a não ser ir embora por conta própria. Ela até me deu um tipo de medicamento. Disse-me para encontrar uma maneira de colocá-lo na comida de Diogo para que ele perdesse o controle, para que tudo se tornasse realidade. Mas eu não o fiz. Juro que não me atrevi a cometer um pecado assim. Suas palavras me deixaram atônita. Sabia que minha sogra era cruel e ardilosa, mas não pensei que fosse capaz de uma conspiração tão horrível e vil. Não só queria destruir minha reputação, mas também a de seu próprio filho, para alcançar seu objetivo. E por que tá me contando isso agora?
Perguntei. Porque tenho medo, disse Isabela com voz de pânico. Depois daquela noite, Carmen me ligou, gritou comigo, me ameaçou. Disse que eu havia estragado tudo, disse que não me deixaria em paz. Tenho muito medo, ela não vai parar por nada. Só queria te contar toda a verdade na esperança de que você pudesse me proteger. Ela começou a chorar, com uma aparência incrivelmente desolada. Fiquei sentada, olhando para a garota à minha frente. Em minha alma remoinhavam sentimentos contraditórios. Deveria acreditar nela? Ou era outro teatro, outra conspiração urdida por minha sogra? Mas ao ver os olhos cheios de medo de Isabela, seu pânico genuíno, senti que talvez desta vez ela dissesse a verdade. Uma pessoa pode atuar, mas um medo tão visceral é impossível de fingir. Suspirei. Meu ódio por ela diminuiu um pouco. Afinal, ela era apenas um peão nas mãos de minha sogra, uma vítima da ganância e do egoísmo. Está bem, não chore, disse eu, com um tom mais suave. Você tem alguma prova do que acabou de dizer? Mensagens, gravações de áudio, qualquer coisa. Isabela assentiu apressadamente. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e me mostrou a conversa com Carmen. Havia promessas, instigações e ameaças após o fracasso do plano. Tudo era claro e irrefutável. Fotografei tudo em silêncio com meu telefone. Obrigada, disse eu. Isso é muito importante, tenha cuidado. Procure um lugar seguro onde ela não possa te encontrar. Sim, eu entendo. Você não está mais zangada comigo? Isabela me olhou com os olhos cheios de esperança. Não soube o que responder. Zangada? Sim. Odiá-la? Não. Apenas senti um cansaço e uma decepção infinitos. Vá embora, disse eu. E nossa relação? Que o tempo diga. O encontro com Isabela me deixou com um gosto complexo na boca. A verdade sobre a conspiração de minha sogra revelou-se ainda mais cruel e repugnante do que eu poderia ter imaginado. Ela não queria apenas me expulsar de casa. Estava disposta a usar os métodos mais sujos, inclusive sacrificar a felicidade e a honra de seu próprio filho, para satisfazer seu egoísmo e sua ganância. Voltei ao meu apartamento, o coração apertado, sentei-me sozinha no escuro. E as mensagens de Carmen para Isabela não me saíam da cabeça. Assim que você engravidar, deixe o resto comigo. Não seja mole, menina. Que homem resiste à tentação? Haja com mais decisão. Eu te darei cobertura. Por sua culpa, estúpida, tudo foi por água abaixo. Cuidado, nem pense em dizer uma palavra a ninguém. Ou arque com as consequências. Cada palavra respirava maldade e cálculo. Algo que me dava calafrios. Sempre pensei que por mais que me odiasse, por mais que me desprezasse, pelo menos amava seu filho. Mas não, eu estava errada. Aos seus olhos, Diogo não era mais que um instrumento, um peão para realizar seus planos. Ela não se importava com a felicidade dele, só se importava em conseguir uma nora dócil e manipulável, um herdeiro para continuar a linhagem e, o mais importante, o controle sobre toda a fortuna que eu havia ganhado. Um sentimento de nojo subiu pela minha garganta. Não podia acreditar que havia vivido sob o mesmo teto que havia chamado de mãe uma pessoa assim por 7 anos. Peguei o telefone, disposta a enviar imediatamente essas provas a Diogo. Queria que ele visse o verdadeiro rosto da mãe que sempre havia idolatrado e obedecido cegamente. Queria que dosse nele, que ele se arrependesse. Mas me detive. De que adiantaria se eu lhe enviasse agora? Ele acreditaria em mim ou voltaria a pensar que eu tentava indispor os dois? Com seu caráter fraco, o mais provável é que escolhesse acreditar novamente em sua mãe. Ou pior ainda, me suplicaria para me calar pelo bem da paz familiar. Não, eu não faria algo tão inútil. Essas provas não eram para Diogo. Eram minha arma principal que usaria no momento decisivo. Liguei para meu advogado, contei-lhe toda a história e lhe enviei as novas provas. Ele, ao vê-las, também não conseguiu esconder sua surpresa. Meu Deus, Ana,
Isso já não é um simples conflito familiar. Nas ações de Carmen, há indícios de instigação a cometer atos ilícitos e calúnia. Poderíamos perfeitamente processá-la. Eu sei, respondi com calma, mas não agora. Deixemos isso para lá por enquanto. Quero ver do que mais eles são capazes. Nos dias seguintes, voltei à minha vida tentando que esses acontecimentos não afetassem meu trabalho, nem meu estado de espírito. Continuava indo ao escritório todos os dias, dirigindo projetos, parecendo uma diretora forte e decidida. Apenas Sofia e meu advogado sabiam da tempestade que se agitava em meu interior. Uma semana depois, uma manhã, enquanto tinha uma reunião com alguns sócios, meu telefone não parava de vibrar. Era o número de Sofia. A intuição me disse que algo ruim havia acontecido. Pedi desculpas apressadamente e saí para atender. Ana, venha correndo para o hospital. A voz de Sofia do outro lado da linha era de pânico. Mamãe perdeu a consciência. Levaram-na para a UTI. Meu coração deu um salto. Apesar de todo ódio pelo que ela havia feito, ao ouvir que algo lhe havia acontecido, não pude evitar me preocupar. Como assim perdeu a consciência? O que aconteceu? Não sei exatamente. Papai disse que esta manhã vieram à nossa casa uns homens estranhos. Apresentaram-se como cobradores, fizeram um escândalo. Disseram que Diogo havia pedido emprestado a eles uma grande quantia de dinheiro para o negócio, mas que havia fracassado e agora não podia devolver. Mamãe, ao ouvir, não aguentou choque e desmaiou. Dívidas. Diogo havia pedido dinheiro a agiotas. O que está acontecendo? Onde está o Diogo? Por que ele permitiu que viessem à nossa casa fazer um escândalo? Perguntei. Não sei onde ele está. Estou ligando para ele a manhã toda, mas ele não atende. Venha para o hospital. Nome do hospital. Papai e eu estamos aqui, disse Sofia e desligou apressadamente. Fiquei de pé, paralisada no meio do corredor. Minha cabeça estava uma bagunça, um problema atrás do outro. As desgraças não paravam de chegar. Que outros terríveis segredos meu marido me escondia? Cancelei apressadamente a reunião, saí correndo do escritório e peguei um táxi para o hospital. Na unidade de terapia intensiva, em uma cama, jazia Carmen. Seu rosto estava pálido, tinha um soro intravenoso na mão. Ao seu lado estavam Júlio e Sofia, com rostos angustiados. Ao me ver, Júlio suspirou. Ana, você veio. Pai, como está? Mãe? O que os médicos dizem? Perguntei. Os médicos dizem que ela sofreu um forte choque psicológico que provocou uma subida brusca de pressão. Por sorte, chegaram a tempo, mas ela terá que ficar em observação, disse Júlio, cansado. E o que acontece com essa dívida, pai? Diogo. Eu também. Não sei de nada, negou Júlio com a cabeça. Ele nunca disse nada sobre seus negócios. Também tô tentando ligar para ele, mas sem sucesso. Aquele sem vergonha fez das suas e desapareceu. Naquele momento, um médico saiu da UTI. Familiares da paciente? Sim, somos. Nós, apressou-se a responder Júlio. O médico nos olhou com expressão séria. A paciente está temporariamente fora de perigo, mas seu estado ainda é muito delicado. O mais importante é seu estado de espírito. Detectamos sinais de uma depressão grave. A família deve ter muito cuidado, evitar qualquer novo sobressalto. Depressão grave. Todos nós ficamos gelados. Acontece que por trás da máscara de uma mulher despótica e mordaz, escondia-se simplesmente uma mulher com suas próprias dores e problemas. Talvez todas aquelas intrigas que ela havia tecido se devessem, em parte, a esta doença psicológica. Olhei para a mulher que jazia imóvel na cama e um estranho sentimento surgiu em meu interior. O ódio pareceu amainar e em seu lugar apareceu algo parecido com compaixão. A notícia da hospitalização de minha sogra e o desaparecimento de Diogo, juntamente com uma enorme dívida, espalhou-se rapidamente pela família. A depressão de Carmen foi a bomba relógio que expôs todas as feridas ocultas, as tensões invisíveis que ela vinha suportando. Nenhum de nós, nem mesmo Júlio, havia se dado conta. Toda a família de meu marido, os outros filhos e noras, ao saberem da notícia, também correram para o hospital. Mas não vieram por preocupação com a saúde de sua mãe, mas por medo. Temiam que a dívida de Diogo os atingisse
Temiam que sua família, sempre aparentemente rica e respeitável, desmoronasse. Aglomeraram-se ao redor da cama. Uns se lamentavam, outros recriminavam. Meu Deus, como Diogo pôde ser tão tolo? O que vamos fazer agora se esses cobradores vierem à nossa casa? Como? Vamos olhar para os vizinhos? Ninguém perguntou como Carmen se encontrava. Só se importavam com eles mesmos, com sua reputação. Eu estava de pé em um canto do quarto observando em silêncio. A cena me parecia absurda. Uma família sem um pingo de amor verdadeiro. Júlio, após o choque inicial, recuperou a calma de chefe de família. Cortou as lamentações inúteis. Silêncio todos, rugiu. Não, é hora de queixas. Sua mãe está aqui, prostrada. O mais importante agora é encontrar o Diogo e descobrir o que realmente aconteceu. E a dívida, se for real, resolveremos juntos. Não podemos permitir que riam de nós. Suas palavras os fizeram calar a todos. Mas eu sabia que era apenas uma trégua temporária. Resolvê-lo junto. Quem o resolveria? Sabia que no final essa carga voltaria a recair sobre meus ombros, porque em toda aquela família só eu tinha capacidade financeira suficiente. Não disse nada, simplesmente saí em silêncio, deixando-lhes espaço para seu conselho de família. Sabia que já nem pertencia àquele lugar. Saí pro corredor, encontrei um banco vazio e me sentei. Peguei o telefone, disposta a ligar para meu advogado e perguntar-lhe o que fazer nessa situação, mas depois mudei de ideia. Queria ver quanto tempo meu perfeito marido fugiria de sua responsabilidade. Passaram-se 2 dias. Diogo continuava sem aparecer. Seu telefone estava desligado. Ninguém conseguia contatá-lo. Os cobradores ligavam e enviavam ameaças todos os dias, não apenas a Júlio, mas a todos os irmãos. O ambiente na família tornou-se extremamente tenso e de pânico. Carmen, ao recobrar a consciência e saber o que seu filho havia feito, voltou a cair no desespero. Não dizia nada, apenas jazia na cama olhando para o teto. Parecia muito infeliz. Apesar do mal que me havia tratado ao vê-la assim, não podia evitar sentir pena. Naquela noite, enquanto preparava o jantar na cozinha do meu apartamento, a campainha tocou. Olhei para a tela do videoporteiro. Era Diogo. Tinha uma aparência ainda pior que em nosso último encontro. Sem fazer a barba, com a roupa amassada, os olhos fundos, cheios de cansaço e desespero. Hesitei sem saber se abrir a porta, mas depois decidi enfrentar-lo cara a cara. Pela última vez, abri a porta. Ele me olhou com os olhos avermelhados. Ana, quis dizer algo, mas se calou. Entre, disse eu, com calma. Ele entrou em silêncio e desabou no sofá, segurando a cabeça com as mãos. Não lhe perguntei nada, simplesmente me sentei em frente, em silêncio e esperei. Depois de um longo tempo, ele levantou a cabeça. Eu perdi, Ana. Perdi tudo, disse ele, com voz rouca, e começou a falar. Contou-me que havia investido todas as suas economias e até pedido dinheiro a agiotas para investir em um projeto imobiliário que um amigo lhe havia recomendado. Esperava que o projeto tivesse sucesso, que ganhasse muito dinheiro e pudesse estar orgulhoso ao meu lado, sem ter que viver mais às minhas custas. Mas o projeto fracassou. O amigo fugiu com o dinheiro, ele perdeu tudo, ficando com dívidas enormes. Não se atrevia a voltar para casa. Não se atrevia a olhar para a família. Não se atrevia a me olhar. Havia se escondido todos esses dias, vivendo com medo e desespero. Sei que não tenho direito de te olhar nos olhos, disse ele. As lágrimas corriam por seu rosto emagrecido. Eu te enganei, te machuquei, não mereço o seu perdão. Não vim hoje para suplicar que você volte. Só queria te dar isto. Com mãos trêmulas, tirou do bolso do paletó alguns papéis assinados. Era o pedido de divórcio. Aceito todas as suas condições. A mansão, os bens, tudo é seu. Não quero nada. Só te peço uma coisa. Cuide de meus pais. Eles são idosos. Não têm culpa. Olhei para o pedido de divórcio sobre a mesa. Depois
para o homem à minha frente. Por um momento, quase amoleci, mas depois lembrei de tudo o que ele e sua família me haviam feito. Esta desculpa tardia, este arrependimento, era real ou era outro teatro? A última cena para despertar minha piedade. O pedido de divórcio jazia sobre a mesa de vidro. As linhas e a assinatura de Diogo pareciam cravar-se em meu cérebro. Eu havia esperado por este dia, havia me preparado para ele, mas quando chegou, não senti o alívio que esperava. Olhei para Diogo, sentado à minha frente. Em seu rosto já não havia cálculo nem falsidade, apenas o cansaço e o vazio de um homem derrotado. Que eu cuide de seus pais, repeti suas palavras com um sorriso amargo. Por que eu deveria? Alguma vez eles me consideraram sua filha? Ou apenas me viram como um instrumento, uma mina de ouro a ser explorada? Diogo baixou a cabeça, incapaz de replicar. Eu sei. Eles erraram, sussurrou ele, mas também são vítimas de sua própria ganância e orgulho. Mamãe está muito doente e papai já é idoso. Eu não tenho a coragem de voltar para casa, só posso confiar em você. Confiar em mim? Comecei a rir. Uma risada cheia de amargura e raiva. Você é engraçado, Diogo. Quando vocês tinham tudo, como você e sua família me trataram? Me humilharam, conspiraram para me prejudicar, para tirar tudo de mim. E agora que você perdeu tudo, que sua família está à beira do colapso, você vem aqui, fala de moralidade e pede compaixão. O que você pensa que eu sou? Uma santa ou uma tola sem amor próprio? Cada uma de minhas palavras era como uma facada em seu coração. Ele ficou imóvel, com o rosto pálido, não conseguia articular uma palavra. Não vou te ajudar, nem vou ajudar sua família, disse eu, com firmeza, com voz gélida. É o preço que vocês devem pagar pelo que fizeram. Você diz que tem dívidas, são seus problemas. Você diz que sua mãe está doente, ela tem outros filhos para cuidar dela. Já não tenho nenhuma obrigação com vocês. Eu entendo, murmurou Diogo. Levantou-se cambaleando como um bêbado. Então assine, nos liberte a ambos. Ele apontou para o pedido de divórcio. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu, mas no momento em que ia assinar, parei. Uma ideia cruzou minha mente. Não posso terminar assim tão simples. Se eu assinar, ele estará livre. E eles pagarão apenas com dinheiro, com reputação. Mas as feridas da alma, a dor que me causaram, isso não se compensa com nada. Queria que eles sentissem, que entendessem o que é ser manipulado, ser encurralado, assim como fizeram comigo. Deixei a caneta. Não vou assinar, disse eu. Diogo ficou gelado. Por quê? Você queria o divórcio. Sim, eu quero o divórcio, respondi, mas não agora e não assim. Olhei-o diretamente nos olhos com um olhar que ele nunca antes havia visto em mim. Frio, afiado, autoritário. A partir de agora, tudo será segundo as minhas regras. Você quer o divórcio? De acordo, mas primeiro fará algo por mim. O quê? Perguntou Diogo, incrédulo. Vá para casa e diga a seus pais. Diga a toda a sua família que eu concordei em ajudar. Luz a resolver o problema da dívida, disse eu com um sorriso enigmático. Diogo estava completamente confuso. Você está falando sério? Está disposta a ajudar? Sim, assenti. Mas com uma condição. Todos os membros da sua família, desde seus pais até seus irmãos, cunhadas, devem vir até mim. Devem vir aqui pessoalmente, inclinar-se diante de mim, pedir-me perdão e suplicar-me ajuda. Se o fizerem, pensarei no assunto. Se não, esqueça este pedido. Nunca assinarei. E você continuará sendo legalmente meu marido para sempre. Carregará para sempre comigo o estigma de um parceiro falido e endividado. Vamos ver se então você consegue começar do zero. Minhas palavras foram como um balde de água fria para Diogo. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e medo. Compreendeu que a ovelhinha ingênua que eu fora se transformara em uma loba. Ele já não era o dono da situação. Agora a decisão estava inteiramente em minhas mãos. Não tinha outra opção senão obedecer. De acordo, falarei com eles, balbuciou ele e virou-se apressadamente para ir embora.
como se fugisse do meu novo eu. A porta se fechou, deixando-me sozinha no enorme quarto. Não sabia se havia feito a coisa certa, mas sabia que não podia deixá-los sair impunes. Queria que pagassem por seu orgulho. Queria que se inclinassem diante da pessoa que uma vez haviam desprezado e humilhado. Meu espetáculo ainda não havia terminado, apenas passara para um novo ato, um ato em que a diretora seria eu. O espetáculo que montei funcionou mais rápido do que eu esperava. Apenas 2 dias depois, à tarde, a campainha do meu apartamento tocou. Na tela do videoporteiro vi uma imagem que provavelmente não esquecerei em toda a minha vida. Toda a família de meu marido ao completo estava à minha porta. Júlio, Carmen, os outros 2 filhos, com suas esposas, a filha mais nova e o próprio Diogo estavam ali, tendo perdido sua arrogância e altivez habituais. Em seus rostos lia-se a vergonha, o constrangimento e até o medo. Fiz com que esperassem um bom tempo, para que sentissem o que é esperar, sem esperança. Depois, abri lentamente a porta. Desejam algo? Perguntei com indiferença, embora em meu interior se desencadeasse uma tempestade. O primeiro a falar foi Júlio. Deu um passo à frente e se inclinou. Ana, viemos pedir-lhe perdão. Depois, um por um, desde Carmen, que uma vez me viu como uma inimiga, até os irmãos e suas esposas, que no passado lhe davam razão, todos se inclinaram e pronunciaram palavras de desculpa, palavras que lhes custava pronunciar, que soavam desajeitadas, mas eram desculpas sinceras, porque sabiam que agora eu era sua única esperança. Não disse nada, simplesmente fiquei de pé, olhando-os em silêncio. Queria que se lembrassem daquele momento, o momento em que tiveram que se humilhar diante da pessoa que consideravam inferior. Finalmente falei. De acordo, entrem. Virei-me e entrei. Seguiram-me em silêncio, como um grupo de delinquentes esperando sua sentença. Convidei-os a sentar no sofá e eu me sentei na poltrona em frente, assumindo a posição de anfitriã, de quem decide. Você prometeu ajudar nossa família. Foi Diogo primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz estava cheia de esperança. Sim, eu prometi, respondi. E cumprirei minha palavra. Pagarei sua dívida. Um suspiro de alívio percorreu a sala, mas levantei a mão, indicando que era cedo demais para se alegrar. No entanto, minha voz endureceu. Minha ajuda não é gratuita. Tenho minhas condições. Que condições, filha? Fale, apressou-se a dizer Júlio. O que for, contanto que nos ajude a superar isto. Concordamos com tudo. Excelente, sorri friamente. Minhas condições são muito simples. Primeiro, a mansão nos arredores. Fico com ela. É minha propriedade e não se discute. Segundo, todo o restante de nosso patrimônio conjugal, incluindo carros, ações e economias, usarei para quitar a dívida de Diogo. Depois de pagá-la, se sobrar algo, não ficarei com um centavo. Consideraremos uma compensação por meu dano moral. Terceiro, e o mais importante, fiz uma pausa e olhei para todos eles nos olhos. Uma vez que tudo esteja resolvido, Diogo e eu nos divorciaremos, e a partir desse momento não haverá nenhuma relação entre sua família e eu. Vocês não têm o direito de me incomodar. Faremos de conta que nunca nos conhecemos. Minhas condições foram como marteladas em suas cabeças. Ficaram gelados. Pensavam que eu pediria dinheiro, que dividiria os bens. Mas não. Eu queria uma ruptura total. Isso era mais doloroso do que perder dinheiro. Era uma humilhação, uma negação total de sua existência. Ana, começou o Diogo, mas eu interrompi. Essas são minhas condições. Sim ou não? Se concordarem, amanhã transferirei o dinheiro. Se não, por favor, vão embora. E o pedido de divórcio assinarei imediatamente. Virem-se vocês com a dívida. Coloquei-os em uma situação sem saída. Por um lado, minha liberdade e a ruína deles. Por outro, uma dependência temporária e a salvação financeira. Olharam-se entre si. Seus olhares estavam cheios de dúvidas tortuosas. Finalmente, Júlio tomou a decisão. De acordo. Aceitamos, disse ele, com amargura.
No dia seguinte, cumpri minha palavra. Usei parte de nosso patrimônio comum para quitar completamente a dívida de Diogo. Tudo ficou resolvido. Sua família evitou a falência, mas perderam algo muito mais valioso: seu orgulho. Conforme o combinado, um mês depois, Diogo e eu nos divorciamos oficialmente. Naquele dia, no tribunal, estávamos apenas nós dois, nem família nem amigos. O trâmite foi rápido e silencioso. Segurando a certidão de divórcio, não senti nem alegria, nem pena, apenas uma estranha paz. Eu estava realmente livre. Ao sair do tribunal, Diogo me esperava na entrada. Obrigado, disse ele, com voz rouca, e me perdoe. Não respondi nada, apenas assenti e me afastei. Não olhei para trás, o passado havia ficado para trás. Diante de mim, esperava-me uma nova vida. Queridos amigos, assim, após um longo e tortuoso caminho, a história de nossa heroína, Ana, chegou a um final um tanto inesperado. Ela não escolheu uma vingança ruidosa, mas uma forma mais sutil, obrigando aqueles que lhe fizeram mal a experimentar eles mesmos a humilhação e a pagar por seus erros. Esta história nos ensinou muitas lições valiosas sobre o valor próprio, o poder da independência e o perdão. Se esta história tocou seus corações, não hesitem em se inscrever no canal e clicar no sininho para que possamos continuar compartilhando com vocês histórias significativas e profundas. Seu apoio é o maior estímulo para nós para difundir o bem neste mundo. Minha vida após o divórcio foi surpreendentemente tranquila. Já não havia falsos, eventos sociais, repreensões mordazes, pressões, nem a necessidade de agradar a ninguém. Dediquei a maior parte do meu tempo a mim mesma e a reorganizar meu negócio. Vendi aquela mansão com a qual tinha muitas lembranças ruins, comprei um apartamento de cobertura menor, mas mais aconchegante, com um jardim no terraço, cheio de sol e vento. Aquele era o meu verdadeiro lar. Também decidi não dirigir mais minha antiga empresa diretamente. Deleguei a gestão a uma equipe de profissionais de minha confiança e eu fiquei como consultora. Queria uma vida mais leve, mais livre. Comecei a viajar para lugares que sempre sonhei em visitar, mas nunca tive a oportunidade. Aprendi novas habilidades: a tocar piano, a pintar, a fazer arranjos florais. Voltei a encontrar a alegria nas coisas mais simples. Às vezes, chegavam-me notícias da família de Diogo através de conhecidos comuns. Depois que quitei sua dívida, eles não faliram, mas o preço que tiveram que pagar foi mais alto. Perderam toda a sua reputação nos círculos empresariais. Ninguém queria fazer negócios com uma família com tantos escândalos. Seu negócio foi decaindo. Diogo, após o divórcio, tentou começar de novo, mas a sombra do passado era grande demais. Não encontrava um bom trabalho e nenhuma mulher queria ter nada com ele. Vivia uma vida solitária e isolada. Sua mãe, Carmen, após o forte choque, foi enfraquecendo a cada dia. Deixou de ser mordaz e despótica, tornou-se silenciosa e introvertida. Talvez no final de sua vida tenha se dado conta de seus erros. Eu ouvi essas notícias sem nenhuma emoção. Todas as ofensas terminaram no dia em que saí do tribunal. Se viviam bem ou mal já não era problema meu. Uma tarde, enquanto estava sentada no jardim do terraço lendo um livro, o telefone tocou. Era Sofia. Ana, você está livre? Posso passar aí para te ver? Sua voz era tão alegre como sempre. Claro, venha quando quiser, sorri. Daí a pouco Sofia chegou. Trazia uma cesta de frutas e um sorriso radiante. Havia amadurecido e estava ainda mais bonita. Cunhada, você rejuvenesceu 10 anos, brincou ela. Chame-me apenas de Ana. Já não sou sua cunhada, Ri. Sentamo-nos, tomamos chá e conversamos sobre tudo e nada. Sofia me contou que depois de tudo que aconteceu, havia decidido se tornar independente. Já não podia viver em uma família tão opressiva e calculista. Havia começado sua própria carreira e já estava alcançando seus primeiros sucessos. Aprendi muito com você, disse ela, com sinceridade nos olhos. Você me ensinou que uma mulher sempre deve se amar e se valorizar. E eu sou grata a você, respondi. Se não fosse por seu aviso naquele dia,
talvez não tivesse o que tenho hoje, nos olhamos e sorrimos. Entre nós já não havia uma relação de cunhadas, mas uma amizade verdadeira, um sentimento de irmãs. Antes de ir embora, Sofia me entregou um convite. Na semana que vem é minha festa de noivado. Adoraria que você viesse. Claro que irei. Peguei o convite. Não faltarei. Vendo Sofia desaparecer pela porta, senti um calor na alma. Acontece que no final não apenas me encontrei, mas também ganhei uma boa irmã. A vida, às vezes, é surpreendente. Tira-lhe uma coisa, mas te dá algo muito mais valioso. Voltei ao meu livro. Uma suave brisa vespertina trouxe o aroma do jasmim. Fechei os olhos, desfrutando daquela preciosa tranquilidade. O passado foi uma lição, o presente era um presente. E o futuro, eu sabia, seria uma jornada cheia de esperança, uma jornada que eu mesma escreveria, sem depender de ninguém. Eu havia renascido de verdade. Queridos amigos, chegamos ao final de uma longa história. Uma história que talvez lhes tenha provocado suspiros, indignação e lágrimas de compaixão. O caminho de Ana, de uma esposa e nora submissa e paciente a uma mulher forte, dona de seu próprio destino, não é apenas um relato de entretenimento. Para mim, é uma profunda reflexão sobre a vida, sobre esses cantos escuros das relações familiares em que, em nome do sacrifício, às vezes nos deixamos encurralar. A maior e mais dolorosa lição que esta história nos ensina é talvez a lição sobre os limites da bondade e do silêncio. Ana viveu 7 anos em um sacrifício silencioso. Acreditava que, se desse o suficiente, se cedesse pela paz familiar, um dia sua sinceridade seria valorizada. É um pensamento muito comum, especialmente entre as mulheres de nossa cultura, as quais, desde pequenas, se ensinam o sacrifício e que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Mas a história de Ana nos mostra que a paciência ilimitada é o terreno mais fértil para o egoísmo e a ganância dos outros. Quando sua entrega é dada como certa, quando seu silêncio é considerado fraqueza, sua bondade se torna inútil, deixa de ser uma virtude e se converte em uma ferramenta para exploração, humilhação. Nunca permita que ninguém, nem mesmo os mais próximos, transforme sua bondade em uma obrigação que não requer uma resposta de respeito. Outra lição profunda é a importância de ouvir a intuição e notar os sinais de alarme. O casamento de Ana não desmoronou em um dia. As rachaduras apareceram há muito tempo, desde as repreensões infundadas da sogra. O fato de o marido se colocar do lado da mãe, em vez de defender a esposa, até os fluxos financeiros inexplicáveis. Mas, por amor, fé e o desejo de preservar a família, Ana preferiu não se dar conta, o justificava, enganava a si mesma pensando que tudo melhoraria. A vida sempre nos envia sinais, avisos silenciosos. Pode ser uma palavra desrespeitosa, um ato cruel ou uma inexplicável sensação de ansiedade. Nunca os ignore. Aprenda a confiar em sua intuição, porque é a voz mais profunda que te protege da dor. A independência, especialmente a financeira, é a armadura mais confiável para uma mulher. Ana pôde resistir e contra-atacar com tanta força em grande parte porque tinha sua própria carreira, sua independência econômica. Imaginem se ela tivesse sido simplesmente dona de casa, completamente dependente de seu marido, teria tido a coragem de trocar as taças, contratar um advogado e começar uma nova vida? Muito provavelmente não. Ceder no casamento é necessário, mas perder sua independência é um erro fatal. Seja quem você for, por mais que ame seu marido e seus filhos, nunca abandone seu trabalho. Não renuncie à oportunidade de ganhar seu próprio dinheiro e decidir seu próprio destino. Porque quando a tempestade chegar, esse será o único salva-vidas com o qual você poderá contar. E talvez a lição mais humana que todos podemos extrair seja a lição sobre o poder da mudança e a capacidade de renascer. Encurralada, Ana não se quebrou, nem se dedicou a uma vingança cega. Transformou a dor em força e a raiva em um plano meticulosamente pensado.
Não só conseguiu justiça para si mesma, mas obrigou os culpados a enfrentarem as consequências de seus atos. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Não é regozijo na vingança, mas o funcionamento inevitável da lei do karma. E o que é ainda mais valioso, depois de sua vitória, Ana não se ancorou no passado. Escolheu seguir em frente, encontrar-se, viver uma vida com mais sentido. Isso nos mostra que, não importa quão profundas sejam as feridas que tenhamos sofrido, quão escuro tenha sido o passado, sempre temos a opção de escolher um futuro brilhante. O colapso, às vezes, não é o fim, mas a oportunidade de reconstruir tudo de novo, de forma mais forte e segura. Não temas mudanças, não tema começar do zero, porque depois de cada chuva, o sol aparece e depois de cada queda, nos tornamos mais fortes. Finalmente, a história que compartilhamos foi criada com um propósito educativo para difundir ideias positivas e lições valiosas da experiência da vida familiar. É um lembrete de que cada um de nós, especialmente as mulheres, deve se amar e se valorizar sempre. A paciência é necessária, mas o respeito próprio é mais importante. Seja uma boa esposa, mas também uma mulher com personalidade. Conheça seus limites e quando deve levantar a voz. Sua vida está em suas mãos. Não ceda esse direito a mais ninguém. Como autor desta história, sinceramente, vivi cada emoção junto à heroína enquanto escrevia cada linha. Esta história não é apenas fruto da imaginação, mas a quintessência de muitas confissões, de muitos destinos que tive a oportunidade de ouvir e ver na vida. Pessoalmente, acredito que a submissão de Ana na fase inicial não é uma demonstração de fraqueza, mas de um amor e uma esperança grandes demais. Ela esperava que sua sinceridade pudesse derreter o gelo nos corações. É uma qualidade digna, mas também uma fraqueza fatal em um ambiente tóxico. O momento em que Ana decide trocar as taças, para mim não é um ato de vingança cruel, é um grito silencioso. O último ato de autodefesa de uma pessoa encurralada. É o símbolo do despertar, da tomada de consciência de que é hora de deixar de ser uma vítima e se tornar a dona de seu destino. Gosto especialmente do papel dos aliados, como a cunhada Sofia ou o silencioso sogro. Isso demonstra que, mesmo no ambiente mais escuro, sempre há raios de bondade e decência. A questão é se temos a sensatez para notar, luz e a coragem para nos agarrarmos a eles. Ao longo de toda a história, quis destacar precisamente a transformação de uma esposa emocionalmente dependente para uma mulher independente e autossuficiente. Ana ganhava muito dinheiro, mas no início isso não lhe trouxe felicidade. Pelo contrário, tornou-se um instrumento de exploração. Somente quando aprendeu a usar seus recursos financeiros como uma arma de autodefesa, o dinheiro adquiriu realmente seu valor. É uma lição, cara. Em minha opinião, o final da história não é apenas uma vitória. É uma libertação. Libertação de um casamento tóxico, de gente gananciosa. E o mais importante, libertação das correntes com as quais ela mesma se havia amarrado por 7 anos. O perdão que possivelmente deu ao marido no final não é um retorno, mas um deixar ir para que sua própria alma encontre a paz. E essa é a maior vitória. Em conclusão, acredito que em cada mulher se esconde uma força imensa. Essa força pode ser reprimida pelas preocupações cotidianas, pelos estereótipos sociais ou por seu próprio sacrifício silencioso. Mas basta que apareça um catalisador suficientemente forte, basta que tomem consciência de seu valor e essa força se desencadeará, capaz de queimar qualquer injustiça e iluminar o caminho para a verdadeira felicidade. Se a história de Ana tocou algum canto do seu coração, se te fez refletir sobre sua vida ou a das mulheres que te rodeiam, por favor, não hesite em expressar seu apoio. Clique no botão curtir para enviar palavras de encorajamento às mulheres que continuam lutando a cada dia. Compartilhe esta história, porque talvez ela se torne um aviso ou uma fonte de inspiração para alguém que precisa mais do que ninguém. E, o mais importante, adoraríamos ouvir seus pensamentos.
Que lição da história de Ana te marcou mais? Você teria agido da mesma forma em seu lugar? Deixe seus comentários abaixo. E se é a sua primeira vez em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para que juntos possamos criar uma comunidade onde histórias significativas sejam ouvidas, compartilhadas e difundidas.